Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal e autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. E, neste momento, estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a importância dessa síndrome gripal, desse quadro viral que está se arrastando aí, não só aqui, eu falo de Recife, né? Mas no Brasil e, quem sabe, até, na verdade, no mundo todo. Então, se não bastasse a pandemia da Covid-19, nós agora estamos passando por uma epidemia, ou por que não dizer, até uma pandemia das infecções virais, né? Cujo principal vírus responsável no momento é o vírus H3N2. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um protocolo de manejo da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. Então, o mais importante de tudo é diferenciar esses dois quadros, a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. Isso aqui é um manual do Ministério da Saúde e nesse manual se caracteriza como síndrome gripal na ausência de outro diagnóstico específico, né? Considerar o paciente com febre de início súbito, mesmo que referida, ou seja, febre referida é aquilo que o paciente diz que tem, você não consegue provar se ele tem, não tem a aferição do termômetro. Acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas. Mialgia, dor muscular, né? Cefaleia, dor de cabeça e artralgia, dor em qualquer articulação. Uma observação é que em crianças com menos de 2 anos de idade, considerar na ausência de outro diagnóstico específico a febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios como coriza e obstrução nasal. O segundo ponto do manejo da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave é responder a seguinte pergunta: se o paciente tem algum sinal de gravidade, ou seja, ele tem falta de ar, tem um desconforto respiratório, a saturação de oxigênio é menor do que 95%, há alguma exacerbação de uma doença pré-existente, né? Então, se complicou alguma doença crônica, sei lá, alguma doença reumatológica, alguma doença cardíaca, ou mesmo alguma doença respiratória prévia, isso também é um sinal de gravidade. Graças a Deus, quase todos os casos eles são enquadrados como sem sintomas de gravidade. E aí você vai fechar o diagnóstico, deixa eu só subir aqui um pouquinho, como síndrome gripal. E aí, em relação à síndrome gripal, você precisa responder outra pergunta: se existe algum fator de risco ou se tem piora no estado clínico. E aí, em relação ao fator de risco e a piora do estado crítico, nós temos que descer aqui para identificar esses fatores de risco e os sinais de pioras do estado clínico. Então, em relação aos fatores de risco, população indígena, aldeada ou com dificuldade de acesso, gestantes e puérperas, até 2 semanas eles consideram apenas após o parto, crianças menor do que 5 anos, fator de risco também, sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente os menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade, são mais vulneráveis, o sistema imunológico ainda nem se formou. Adultos acima de 60 anos, paciente com pneumopatias como asma, doenças cardiovasculares, excluindo-se a hipertensão arterial sistêmica, doenças hematológicas como anemia falciforme, distúrbios metabólicos como diabetes mellitus, transtornos neurológicos do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares, imunossupressão a partir de medicamentos, neoplasias, HIV e AIDS, nefropatias e hepatopatias, obesidades, especialmente aqueles com obesidade grave, né? Obesidade acentuada, com índice de massa corpórea acima de 40 em adultos, paciente com tuberculose de todas as formas. E os sinais de piora do estado clínico correspondem à persistência ou agravamento da febre por mais de 3 dias, miosite comprovada por dosagem de CPK
sendo que o valor maior do que 2 a 3 vezes o valor normal, alteração do sensório, desidratação e, em crianças, exacerbação dos sintomas gastrointestinais. Então, como eu estava dizendo, em relação à síndrome gripal, está aqui esse quadrinho, se não tiver, né, esses fatores de risco que eu acabei de citar, né, ou piora no estado clínico, o tratamento é esse aqui, ó, sintomáticos, aumentar a ingestão de líquidos orais e o acompanhamento ambulatorial. Se por acaso houver uma piora, né, do estado clínico ou aparecimento com sintomas ou sinais de gravidade, aí você retorna para a unidade de saúde para ser realmente reavaliado. Mas eu queria falar um pouquinho no caso das gestantes, que é sempre interessante você ter algumas medicações que elas vão ajudar. Os analgésicos podem ajudar bastante, quer sejam dipirona ou Tilenol. Você pode entrar numa controvérsia, que é quando não pode, determinado país não permite dipirona, o outro diz que Tilenol é hepatotóxico, e no final das contas você vai ficar com dor ou vai ter febre e não vai ter como tratar. Então, nesse período da pandemia, muitas vezes a gente precisa simplificar os tratamentos, também simplificar os protocolos. E aí, essa questão dos analgésicos antitérmicos, eu considero realmente relevante. Então, o básico, analgésicos. Se você tiver coriza, você pode lançar mão tanto de antialérgico como a lavagem com soro fisiológico e até corticoide tópico. Ele é amplamente utilizado e é muitas vezes droga de escolha. A budesonida, por exemplo, que é um dos corticoides, ele é amplamente utilizado. E até a tosse, que muitas vezes o paciente tem, é um mecanismo de defesa, né? Protege o organismo contra infecções, como também, na verdade, ela está muito associada por um gotejamento posterior na laringe, irritando aí essa laringe, ocasionando aí a tosse. E aí, nesses casos, as medicações antialérgicas, elas também serão importantes. Na minha primeira consulta de pré-natal, eu deixo uma lista de medicamentos que, em geral, a gente pode utilizar nessas situações. Então, esses são os principais tratamentos sintomáticos para os casos mais leves. Mas vamos passar agora para o caso onde você tem os fatores de risco. Então, é uma síndrome gripal, em que você tem algum fator de risco, e aí, nesse caso, além dos sintomáticos, é interessante fazer uso do Oseltamivir, o famoso Tamiflu. E se não, e se for o caso, continuar esses sinais aí, você pode e deve realizar exames radiográficos, inclusive nas gestantes, ou mesmo outros na presença de sinais de agravamento, e, além disso, aumentar a ingestão de líquidos orais, que isso aí já foi recomendado até no caso mais leve. Acompanhamento ambulatorial e retorno em 48 horas, ou se tiver algum sinal de gravidade. Então, esse aqui, basicamente, é o tratamento da síndrome gripal. Vai resolver quase todos os tipos de casos virais, sobretudo, né, para quem já passou, né, tratou de frente aí na linha de frente na pandemia da Covid-19. Isso aqui é mamão com açúcar, é relativamente bem simples de se tratar e o acompanhamento o tratamento é todo ambulatorial. Agora vamos passar para os casos onde você tem uma maior gravidade. Então, lembrando, os critérios de gravidade para diferenciar a síndrome gripal da síndrome respiratória aguda grave são esses sinais: dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor do que 95%, ou mesmo exacerbação de uma doença pré-existente. Então, vamos agora para a síndrome respiratória aguda grave. A primeira pergunta é: há indicação de UTI? Ou seja, ao choque, à disfunção de órgãos vitais, à insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica? Caso não haja nenhum tipo desse agravamento, o tratamento é também com Oseltamivir, antibiótico terapia, hidratação venosa, exames radiográficos incluindo a gestante, oxigenoterapia sob monitoramento e os exames complementares. O paciente deve ser internado, deve ser notificado e coletar os exames específicos. Caso haja os critérios de indicação para internamento em UTI,
além do oseltamivir, antibiótico terapia, hidratação, exames radiográficos, oxigênio terapia, exames complementares, o acompanhamento, obviamente, deve ser feito no leito de terapia intensiva. Então, aqui você vai ter a posologia do oseltamivir. Em geral, você utiliza o oseltamivir. Aqui estão as doses do oseltamivir. Muitas vezes você só precisa fazer o tratamento por 5 dias, né? Então, o adulto aqui, o principal tratamento é esse, ó, 75 miligramas de 12 horas por 5 dias. Esse é o tratamento principal. Em alguns locais onde está havendo falta do medicamento, né, do antiviral, você pode lançar mão também da manipulação. É uma boa estratégia na ausência do medicamento aí de marca, do industrializado, é você realmente manipular o oseltamivir. Bom, só para deixar mais ciente aí, ó, o manual, aqui a gente está na página 20, mas o protocolo do tratamento da influenza de 2017, na página 20, deixa eu chegar aqui, ele também contemplou o tratamento das gestantes. Até porque um dos fatores de risco realmente é a própria gravidez, né? Pela diminuição do... Então, tá aqui, fala das modificações, né? Que as gestantes, as modificações fisiológicas na gestação, alterando o sistema cardiovascular, fazem com que, e respiratório, faz com que elas se encontrem nesse grupo de risco. E aí tem que tomar muito cuidado com esse grupo de risco, principalmente se você tem uma frequência respiratória, ó, maior do que 20 incursões respiratórias por minuto, ou uma frequência cardíaca que ele considera até 100. É muito fácil uma gestante ter uma frequência cardíaca de 100. Talvez um critério de maior gravidade seria de 120 batimentos por minuto. Também a preocupação com a saturação de oxigênio e que também ela pode fazer o uso do oseltamivir. Tem até a frase aqui no final do capítulo das gestantes, no protocolo da influenza, que é justamente que o oseltamivir não é contraindicado e sua segurança ele foi comprovada. É uma droga que é classe C. Então, os benefícios eles podem realmente superar os riscos mediante uma situação que é a que nós estamos. Bom, além disso, né, nós falamos do protocolo da influência do Ministério da Saúde, né? Você vai ter também, aqui nós temos a nota técnica do governo do estado, que também de Pernambuco, né? Que também já fala que as grávidas elas são fatores de risco, né? E aí é indicado o tratamento nesses casos das gestantes. E além disso, tem um protocolo aqui antigo aqui da maternidade do Rio de Janeiro, bem prático, né? Já falando da infecção do vírus da influenza. E aqui ele já diferencia mais uma vez, a gente está batendo muito nessa tecla que vale a pena realmente essa diferenciação entre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave, você vai ter alterações laboratoriais, como leucocitose, leucopenia, taquipneia, hipotensão, enquanto que a síndrome gripal será algo bem mais leve. Então, existem poucas evidências sobre o efeito no embrião e no feto do vírus H1N1. Alguns estudos sugerem associação com lábio leporrino, defeito tubo neural e defeitos cardíacos congênitos, né? Para quem estuda muito metilação do DNA, como eu falo, né? A multiplicação celular até das células de defesa depende dessa metilação do DNA. Então, depende de múltiplos micronutrientes como ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, vitamina D, ômega 3. Então, você ter esse suporte nutricional, ele também vai ser importante para combater essas infecções. Bom, e aí é justamente o tratamento de suporte, como também o tratamento para síndrome respiratória aguda grave. Eu também dei uma estudada em alguns artigos recentes, esse aqui é
a influenza, né, durante a gravidez, é um artigo de 2021, e também peguei um artigo de revisão de 2014, mas muitas vezes é o que a gente já tem visto em relação ao tratamento com antiviral. Ok, então, só para resumir, o que é importante nós sabermos durante essa epidemia aí da gripe, especialmente nesse nosso público das gestantes. Em primeiro lugar, feijão com arroz, né? A medida de isolamento ela é importante, uso de álcool, uso de máscara, muito cuidado com a aquisição de alguns materiais que podem conter partículas de gotejamento, de respiratório, nasais, e aí você pode ter um maior risco de contaminação, mas, em geral, essas medidas de distanciamento, uso de máscara, elas já são muito bem estabelecidas para quem vive há 2 anos na pandemia da Covid-19. Além disso, as medidas de suporte, como uma boa hidratação, uma boa alimentação, ficar tranquilo também para até poder classificar de maneira adequada esses quadros. Então, em primeiro lugar, diferenciar síndrome gripal, que é algo autolimitado, que se trata ambulatorialmente, que na parte dos casos não precisa nem dos antivirais, apenas os sintomáticos. Então, sintomáticos para os sintomas nasais, né, congestão nasal, coriza, sintomáticos para dor de garganta, para febre, como também para mialgia, artralgia e até para tosse, como sendo mecanismo de defesa de algum processo alérgico. Então, muitas vezes, nesses vídeos, nós não podemos chegar e dizer, ó, o tratamento é esse, até por uma questão ética, né? Não estou examinando, e o objetivo é sensibilizar e tranquilizar, porque, graças a Deus, a maior parte dos casos são os casos mais leves. Mas se você apresentar realmente algum fator de risco a mais, como nós comentamos, dispneia, falta de ar, diminuição da saturação de oxigênio menor do que 95%, como também agravamento de alguma doença que você possua, você deve procurar o atendimento médico com urgência. Um ponto que eu acho interessante, além das medidas de suporte, várias gestantes vão ser estimuladas a tomar um monte de coquetéis fitoterápicos que aumentam a imunidade, vitamina C, vitamina E, zinco. Você vai ter uma parafernália, uma série de medicamentos, de fitoterápicos e vitaminas que podem ajudar. Eu fico muito preocupado com o excesso, né? Na verdade, às vezes se empolga com muita suplementação e esquece das medidas de suporte, como a própria hidratação, como o repouso, como também o afastamento de suas atividades. Isso é importante que a gente saiba. As cirurgias eletivas elas devem ser adiadas, tanto para o paciente como até o profissional. Nós estamos vendo aí no nosso dia a dia alguns desfalques dos profissionais médicos e de enfermagem, justamente porque muita gente está adquirindo, né, está tendo esse quadro viral, e aí você ter esse afastamento, você ter essa consciência, ela é fundamental. Como também eu acredito verdadeiramente que a alimentação ela pode ajudar bastante, a alimentação funcional, e isso a gente não pode deixar de esquecer. Alguns casos, se tivesse que realmente repor alguma coisa, né, o mais frequente, né, que a gente vê na população das grávidas, né? É muito comum ter deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, às vezes até uma deficiência de ácido fólico, sobretudo se tiver relacionada ao aumento da homocisteína nesses quadros virais, e até a vitamina D. Muitas vezes alguns autores até consideram a vitamina D como um hormônio e que pode estar relacionado também com a imunidade. Mas é o simples, não precisa também encher de suplementos, encher de quantidade aí absurda desses nutrientes, quando muitas vezes você não tem, é algo autolimitado, vai passar em pouco tempo, e é isso que a gente deseja, que você tenha esses quadros mais leves e que, de alguma maneira, todas essas orientações que a gente acabou de passar, ela possa te ajudar. Então, é por isso que eu também te peço, né? Eu teria um tempo que eu poderia estar lançando mão para qualquer coisa, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo para você, e eu gostaria muito, se você estiver no Instagram, que você curtisse e compartilhasse, ou se você estiver no nosso canal do YouTube, também curtisse, compartilhasse, né? Enviasse esse conteúdo para as pessoas
que podem se beneficiar. Isso vai fazer com que eu produza mais e mais vídeos e que até a própria plataforma entenda e coloque esse vídeo como um vídeo importante. Mas é isso. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. É isso. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.